Desde criança que eu sempre tive a vontade de entrar na maçonaria. Eu sempre estudei em escola pública, né, no Antônio Salles, e na época eu recorri a um professor de história para perguntar o que era aquilo ali que acontecia no Paracuru, que era muito exclusivo. E essa vontade despertou quando eu e alguns amigos, a gente brincava por ali, soltando pipa, jogando bola, e eu vi alguns maçons na época saindo do templo e não sabia o que era isso. Essa curiosidade me despertou a querer saber o que é que tinha ali dentro, né? O que é que era aquilo tão desconhecido, mas tão bem frequentado. Não contente com essa informação, fui atrás de saber o que era a maçonaria na biblioteca pública aqui da cidade. E eu lembro de ter encontrado uma Barça e tinha um verbete com menos de um parágrafo dizendo o que era a maçonaria, que era uma sociedade alternativa formada por guilda de pedreiro. E eu pensei, poxa, isso aqui deve estar errado também, porque não tem nada a ver com o que eu vi naquele dia. Como muito bem se sabe, só se entra através de convite, há mais ou menos 6 anos atrás, 5 anos atrás, não lembro muito bem. Um irmão, como assim hoje eu posso chamar, me reconheceu em um lugar e perguntou se eu tinha interesse de entrar. Foi ali naquele momento onde eu expressei para ele essa história que eu estou contando aqui para você hoje, a minha vontade de fazer parte, que sempre foi desde criança. A partir daquele convite, eu senti que eu estava numa obrigação de cumprir aquela vontade que eu tinha desde criança, que era de entrar e descobrir o que era essa ordem, essa sociedade, né? E quando surgiu esse convite, prontamente eu atendi, aceitei e fiz valer cada tempo investido para que esse convite fosse de fato concretizado. E aí, em Fortaleza, no dia 13 de dezembro, foi o dia da minha iniciação, que me tornou de fato um maçom regular, onde eu sou até hoje. E é irônico perceber que eu sempre quis entrar, sempre fui astuto e sempre fui curioso para ser iniciado aqui em Paracuru, que é a minha cidade natal, a cidade que eu sempre morei, a cidade que eu amo. Mas por conta do destino, por conta das decisões do grande arquiteto do universo, eu coincidentemente fui iniciado em Fortaleza e hoje sou cercado de irmãos que eu nunca imaginei conhecer. Entrei com uma ideia de que era uma ordem ou então uma sociedade altamente aristocrata, e não é. E para você ver o quanto isso me obstinava, eu entrei achando que era uma coisa totalmente diferente, e quando eu descobri a maçonaria, eu vi que era uma coisa absurdamente diferente do que eu imaginava. E ainda assim eu consegui me surpreender e gostar disso. Então eu costumo dizer que o meu interesse pela maçonaria sempre foi desde que eu nasci, e mesmo não sendo o que eu imaginava, superou todas as minhas expectativas. E hoje é algo que faz parte de mim, fez com que eu construísse uma audiência de 56 mil seguidores para falar só disso, de forma que desmistifica os preconceitos que as pessoas profanam sobre a ordem. Mas se tratando de como eu conheci a maçonaria, basicamente é isso. Desde criança eu sempre quis entrar e hoje eu me sinto realizado de fazer parte, de ter compromissos diretos e fiéis com a ordem e todos os irmãos ao redor do mundo. Não, a maçonaria ela é uma sociedade alternativa e discreta. A maçonaria não pode ser definida como religião porque, diferente das religiões, ela não tem dogmas, não possui dogmas. A maçonaria possui filosofias, né, e escolas filosóficas. Então, cabe ao iniciado, ao maçom, seguir ou não. Lá dentro, nós costumamos dizer um entre os outros que é uma escola de aperfeiçoamento moral. Legalmente falando, para os civis, né, para a população em geral, é uma sociedade alternativa. Não é secreta porque nós temos CNPJ, nós temos endereço, né, nós temos um templo onde todo mundo vê, o que difere totalmente do que seria secreto. Secreto é algo que ninguém sabe. Então a maçonaria não é religião porque ela não tem dogmas e ela não obriga ninguém, nem condena, nem penaliza ninguém por isso ou pela falta disso. E ela é ensinada através de símbolos e alegorias. Bem, a maçonaria, por fato de ser uma ordem iniciática, ou seja, ela só perdura porque tem pessoas novas entrando, para pessoas novas entrarem precisam de convite, esses ensinamentos, embora antigos, eles são muito atuais. Quando você inicia na maçonaria, você se compromete a se dedicar em pelo menos um dia da sua semana a frequentar a sua loja que você iniciou. São reuniões ordinárias, ou seja, regularmente e ordinariamente, todas as semanas, a sua loja vai se reunir e ela precisa da sua presença lá. Obviamente que nós temos um lema interno que a maçonaria ela vem após a sua família e o seu trabalho. Ou se você tiver compromissos profissionais ou familiares, isso não deve ser posto em terceiro lugar para você colocar a maçonaria em primeiro lugar. Você frequenta a maçonaria quando você tiver seus compromissos familiares feitos, quando você tiver os seus trabalhos feitos. Tudo bem você faltar ou frequentar quando você puder ou não puder, a maçonaria não vai te condenar por isso, mas ela cobra uma regularidade. Essa regularidade ela permeia ali entre o investimento em uma mensalidade e a sua presença para que você cumpra alguns certos requisitos lá dentro. Mas basicamente, como toda regra universal, você não é obrigado a nada. A única obrigação na maçonaria que você faz com ela assim do dia que você inicia até a sua morte é de honrar o seu juramento.
Como todas as associações, sociedades e clubes ao redor do nosso país, toda essa seara possui leis e ditames que todo associado deve cumprir, com a sua mensalidade, com a sua participação, com a sua idoneidade. Assim também é a maçonaria. A maçonaria ela possui regras internas, estatuto social, todas as suas obrigações que você deve com a ordem e com você mesmo. Uma vez que você é iniciado maçom, você não deixa de ser mais maçom. Não existe ex-maçom. Só que, porém, você pode simplesmente adormecer, que é quando você não quer mais frequentar a ordem, ou não possui mais tempo para isso, ou então já acha que seu tempo de contribuição acabou, mas você se compromete em não frequentar e ficar adormecido. Porém, ele vai ser meu irmão, ele vai ser maçom até o fim da vida dele. Até que ele faça alguma coisa que desabone ele. Por exemplo, se algum irmão comete um crime, ou então algum maçom comete algo que não é de acordo com o estatuto social, que mexa com a ética, com a moral e a honra da ordem, obviamente ninguém vai mais reconhecer esse maçom como irmão. Ele fica atrelado a essa imagem negativamente perante os irmãos e toda a ordem que iniciou ele.